Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. I remember my daddy used to say to me, "You're going to wind up nothing but a good-for-nothing troubadour." Daddy, I can see him now. He used to look at me, his face all squinted up like a persimmon. He'd stick his finger in my mouth. He'd say, Abby, you got nothing inside you but soft mush and sad ballads. Ain't you ever going to grow up and become a man? Oh, he was a proud one. One day I marched off to war. He's just proud as no rooster, you know. There was his son marching off to war to become a man. And I come back half a man. But I did come back. You know that song of yours? What is it? What is it? Black is the color of my true love's hair. Well, the hips are something wondrous fair. The truest eyes and the daintiest hands. Judd, my husband, he used to sing that song. Where she stands, did he now? Wish you could have met him. He was a very gentle man. Very nice man. I can remember nights while he'd sit here on this very porch. He'd play and sing. Even the crickets would keep quiet. I bet you they did, too. The bullfrogs down at the pond, it was just as if they'd stop their noise so they could hear the music. Then the Yankees came. And blue locusts had to eat away the trees, the land, and everything on it. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 69 no total da série, episódio número 4 da terceira temporada, The Passerby. Como é que seria? Seria a passagem? Isso. Certo. Episódio dirigido pelo Elliot Silverstein, que dirige também, por exemplo, The Obsolete Man, que é um episódio que eu gosto pra caramba. The Trade-ins, que a gente ainda não falou, né? Mas é um diretor que a gente já elogiou, gosta muito dele. Se recordou, né? A gente estava em off conversando novamente, né? Que ele é o diretor também daquele filme O Homem Chamado Cavalo, né? Exatamente. Ele dirigiu, como você mesma falou, outros episódios da série Além da Imaginação, episódios bastante apreciados, né? Tem uma carreira longa na televisão, com inúmeras... Ele trabalhou também com os teatros filmados, né? Os teatros televisionados, e também em vários seriados de todos os tipos possíveis e imagináveis. Na televisão americana, seriados de investigação, seriados policiais, fantasia com Além da Imaginação, e também dirigiu alguns filmes também de gêneros variados, inclusive o famigerado filme em que o Richard Harris é pendurado pelos peitos, né? O Homem Chamado Cavalo. Ai, não gosto nem de lembrar, dá um nervoso. Pois é, esse episódio é um episódio que ele vai tratar a temática da guerra, né? A Guerra da Secessão. E ele tem o James Gregory em evidência que ele, por exemplo, participou numa pontinha
No primeiro episódio, né, da série, né, aquele lá onde está Isso. todo mundo. E a Joanne Linville, que está ótima no episódio, muito bem, não que ele não esteja, né, mas ela dá todo um peso, né, para a história, né. Esse é um episódio que ele é triste, né, ele é pesado, ele é denso, né. A gente estava até comentando, né, para quem tá inteirado naquelas peças do Samuel Beckett, sobre Esperando Godot, né, é algo assim também, né, é sobre o não acontecimento, né, ou a repetição. Então eu gosto bastante do episódio, já vou entregando que eu gostei, né, apesar do Sally não querer tocar numa temática que ela é muito sensível hoje em dia, né, Marcos, porque você tem, quem acompanha as notícias, né, tá por dentro, por exemplo, revoltas que eles estavam causando quando estavam tentando derrubar as estátuas confederadas, né, essa onda revisionista, por exemplo, todas as passeatas do Black Lives Matter devido ao assassinato de George Floyd, quer dizer que você tem um olhar assim para a questão dos confederados, é um olhar muito duro, né, e com razão, né, afinal era o pessoal que era pró-escravidão, né, é o Sul, que é o sul de plantações nos Estados Unidos, contra o norte, né, que já está numa era industrial, né, então é um assunto bem denso, assim, né. Mas o que a gente pode falar sobre essa temática, assim, para esclarecer para as pessoas? Eu acho que o Serling, ele quer passar ao largo dessas questões, né? Mas é difícil, né? A gente está vivendo época difícil, de você tentar olhar com uma certa generosidade, né, para essas pessoas, né? Foram 4 anos de guerra civil entre 1861 e 1865. Mais de 700 mil pessoas morreram. Foi uma guerra muito sangrenta. Teve um longo período de reconstrução e de reaproximação que durou até 1877. A guerra acaba em 65, aí o período da reconstrução e reconciliação foi até 77, uma reconciliação e uma reconstrução do Sul, que o Sul teve parte das suas rotas de estradas destruída, parte da infraestrutura que o Sul tinha foi totalmente destruída. A reconstrução foi muito complexa, as questões jurídicas que havia e o ressentimento e todas as adaptações que precisaram ser feitas foi muito complicado. E você teve na literatura e na arte americana, no século XX, inclusive, nos anos 50, 60 e tudo, ainda era muito forte isso. Você tinha uma espécie de tentativa de reconciliação na arte. A arte fazia um retrato do Sul, mas um retrato primeiro mostrando como o Sul sofreu com a guerra, os confederados foram derrotados, né? E a arte também, você tem isso em filmes como, por exemplo, E o Vento Levou. E o Vento Levou. Só para citar um exemplo, em que traziam de volta aquele Sul mítico, né? Aquele Sul barroco não, aquele Sul que tinha aquela cultura galante das damas, daquela cultura conservadora tradicional, dos grandes proprietários de terra. Né? É aquele Sul galante, né, onde você tem aqueles escravos que é um estereótipo, né? Inclusive o Vento Levou foi extremamente... hoje em dia as pessoas se incomodam muito, né, com a temática de O Vento Levou, né? É difícil, mas sabe, a gente tem que assistir assim as produções e tal com a mente aberta, claro, né, porque afinal é o retrato de uma época, né? Mas é meio difícil, né, você não se incomodar com o jeito que os personagens negros são tratados. O Vento Levou, por exemplo. A verdade era muito diferente. O Sul era escravocrata, tinha a sua economia, né, sustentada no horror e na chaga da escravidão. Era socialmente atrasado, ideias sociais absolutamente retrógradas, de um conservadorismo, até por ser uma parte dos Estados Unidos eminentemente rural, onde você tinha uma concentração de renda na mão de pouquíssimas e poder na mão de pouquíssimas famílias, e o restante da população
vivia à mercê do poder dessas famílias tradicionais da região. Enfim, era um modelo de civilização totalmente incompatível com o progresso, com o crescimento das cidades, com a necessidade de trabalho assalariado para manter a economia de uma outra maneira, baseada também na industrialização, enfim. E eles queriam se separar e continuar com aquele estilo de vida deles. É claro que a constituição de qualquer país moderna aí proíbe separatismo. Então, claro, isso gerou uma guerra, e como eles eram a menor parte dos estados ali, a União tinha mais estados e maior poderio militar, eles foram derrotados e tiveram que... Só que a manutenção desse mito, né, esse revisionismo histórico e esse saudosismo desse sul mítico que não existia, na verdade, e a ideia de que a vida lá era melhor, faz com que tenha gente aí com saudade, né, das ideias do sul, dos confederados, queira voltar para aquele passado que não tem sentido, né? E isso é muito perigoso, né? E a gente vê o resultado disso hoje, né? É, verdade. E aí, sobre o elenco, você tem algum comentário? O James Gregory, o pessoal talvez vá lembrar dele, mas não vá, obviamente, reconhecer o rosto dele. Ele é o Ursus do De Volta ao Planeta dos Macacos. Ele, obviamente, está vestido de gorila, né? Então as pessoas não vão reconhecer a fisionomia dele. Mas com certeza vão lembrar do rosto dele do filme Sob o Domínio do Mal, que ele é o senador John Yerkes. Ah, interessante. Uhum. E então é isso. E a atriz? A atriz, talvez o pessoal se lembre dela de um episódio da 3ª temporada da série do Star Trek, da série original, que ela faz uma capitã romulana, um episódio chamado Um Incidente com a Enterprise. Ah, curioso. Vou ter que assistir agora para poder, né, vê-la, porque eu gostei muito da atuação da Joanne Linville. Eu achei ela muito foda, assim. Como eu falei lá, né, atrás, né, eu achei que ela dá todo um tom assim pro episódio, muito interessante. Ela já tinha uma carreira longa na televisão, mais como coadjuvante, mas ela acaba surpreendendo nesse episódio a atuação dela, e eu concordo com você, ela é o ponto alto até. É verdade. Esse episódio também teve um remake naquela temporada de Além da Imaginação, que eu não acho muito boa, tá? Que é lá de 2002, 2003, apresentado pelo Forrest Whitaker, né, que fazem um episódio, aí no caso tem a ver com a guerra do Iraque, né, é chamado Homecoming, por sinal, e eu não reassisti o episódio, eu lembro de ter assistido toda essa série, mas eu tenho uma coisa assim, que eu duvido que essa temporada nova, ela consiga colocar a beleza, por exemplo, que esse episódio tem, porque esse episódio tem neblina, né? É um episódio meio fantasmagórico, né? Propositalmente. Então, é muito bonito o episódio, né? Assim, o visual dele é muito legal. E essa série aí, a gente já comentou quando a gente falou sobre os monstros estão na Rua Maple, que o episódio é horroroso, né? Dessa série dos anos 2000, né? Que é uma versão feita para televisão com muitíssima cara de coisa feita para TV, né? E Twilight Zone, assim, a série clássica, fora os episódios gravados em videotape, claro, eles têm cara de cinema, né? Bonito demais, sim, né? Pois é. Vamos à sinopse, então, do episódio? Vamos lá, então. Nós estamos em 1865, após o final da Guerra da Secessão. Estamos no sul, você tem uma estrada onde estão passando por ela soldados que lutaram na guerra, estão todos eles meio feridos, e um deles especificamente, um sargento, que eu não lembro se falam o nome dele durante o episódio, né? Vivido pelo James Gregory, ele está mancando de uma perna e levando a sua viola, né? E ele passa em frente a uma casa semi-destruída, uma antiga casa de fazenda, né, de plantação semi-destruída, e a dona da casa, a Lavínia, recebeu a notícia da morte do marido e está ali inconsolável, né? O sargento pede para ela se ele pode ficar descansando ali um pouco antes de retomar a jornada dele. Ele pede para ela um gole d'água,
e ela oferece água para ele, e eles ficam conversando e ele acaba resolvendo ficar por ali um tempo para descansar, se recuperar antes de seguir viagem. E também para fazer companhia para ela, porque ele percebe o quanto ela tá solitária e desesperada, né? Isso. Né? Você tem essa personagem, a Lavínia, que ela tá sentada numa cadeira de balanço, né? E você vê que é aquele clima pesado de calor, né? Aquela estrada onde não param de passar soldados, todos feridos, aquela neblina. Então tem esse tom assim meio triste, né? E o cara, o sargento, né, que acaba ficando um pouco mais de tempo lá, ele começa a tocar uma música no violão, né? Uhum. Até a música interessante assim, porque se você for parar para pensar na questão da Guerra da Secessão, o nome da música como é que é? Cor Negra. Só que aí, entre parênteses, está assim, dos cabelos da minha amada, do meu amado. Então acaba quase sendo um trocadilho, né? Uhum. Eu gosto muito do jeito como esses dois atores atuam, né? Você vai ver que um momento ela vai encontrar um conhecido, e me lembrou muito, isso já é um spoiler, gente, mas a gente sugere sempre que vocês assistam o episódio antes da gente comentar, né? Eu lembro daquele filme Os Outros, com a Nicole Kidman, quando entra o marido dela, aparece o marido dela, e ele tá meio ausente, ele não parece que ele tá presente ali, entendeu? Ela fica tentando chamar a atenção dele e tal, e a mesma coisa acontece com a Lavínia quando ela vê uma pessoa conhecida, um cara conhecido, né? Que ela vai cumprimentar e fala, fulano, o marido de não sei quem, tá tudo bem, você está voltando para casa, que bom que você está passando, né? Então esse é um episódio que você vê que as pessoas, primeiramente, as pessoas não param, né? Já é o fim da guerra, da secessão, e você tem a impressão que os soldados estão voltando para casa, né? Naquele período pós-guerra, todos machucados, e o episódio não trata disso, né? Ele vai tratar de outra coisa, né? Então você vê que ela tem uma sede de vingança, porque ela fala assim, olha, que esse cara é um cara confederado, né? E tal, que ela fica conversando com ele. Aí, no caso, ela fala que se encontrar um soldado do outro lado da guerra, ela vai de qualquer maneira tentar matar, porque ela tem um ódio profundo, né? Que ela perdeu o marido dela, o Judge, né? Então ela fica naquela cadeira, simplesmente vendo as pessoas passarem e também lamentando aquela prosperidade que o Sul já não tem mais, né? Uma casa caindo aos pedaços, as plantações já estão todas destruídas, né? É o peso da guerra, né? Então você vê que a personagem está ali, no caso, arrumou essa companhia, que é esse personagem interpretado aí pelo James Gregory, mas ela está ali em profunda apatia, né? E com lapsos de revolta, né? Então é meio por aí, né, o episódio. Até ter o plot twist, né? Sim, que na verdade no caso desse episódio não é exatamente um plot twist, não é. Logo de cara eles imaginaram que o público ia perceber o que está acontecendo. Então eles, em vez de tratar como um plot twist, eles acharam melhor ficar dando várias dicas do que realmente está acontecendo e usar isso para criar um clima fantasmagórico pro episódio, em vez de usar porque na verdade tá todo mundo morto, né? Uhum. E eles já desde o início eles fazem essa estrada com névoa, para você logo imaginar por que tem névoa só na estrada, né? Eles logo mostram as pessoas caminhando como se fossem meio zumbis, apáticas, a pé. É claro que a retirada dos soldados, ainda mais os feridos, não seria nunca feita a pé. Ela seria feita com algum tipo de transporte, com carroça, seria uma coisa organizada, não seria cada um indo para casa a pé. Impossível, ainda mais ferido. Não, e uma longa... É uma quantidade de pessoas enorme, né? Uma estrada que nunca para de passar gente dia ou noite, né? Então você já fica assim meio, nossa, o que está acontecendo, né? Porque que tantos soldados estão passando por essa estrada, né? Essa estrada é a estrada, né? No caso que eles vão para o destino deles, né? Para a vida após a morte, sim, né? E tal. Sim. A casa da Lavínia, se a gente prestar atenção, a gente vai ver, ela está totalmente destruída. Você percebe que ali não passa ninguém. O mato tomou o local, a sujeira, o teto caiu. Quando você olha lá para dentro, você vê que a parte do teto caiu. As vigas do teto estão penduradas no meio da sala. Então a gente começa a deduzir que não tem como alguém estar vivendo ali, né? Não tem como. Como é que ela estaria... Aquilo é meio um local dentro desse espaço que ela criou, né?
e tal. Na verdade, ela fala que ficou muito doente, que ela teve uma febre, e no episódio também vai ter. Esse talvez seja o momento onde tem um plot twist mesmo, né? Que dá a entender que ela reconhece, né? Que ela está morta, né? Não, e o que eu estava falando desse soldado que ela encontra, né? Que você vê que ele não tá dando bola para ela, porque ele fala, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que seguir em frente. Então, é um episódio que ele quer colocar essa questão da guerra, né? Até porque vai ter esse momento onde vai aparecer o outro soldado, né? Do outro lado do exército da União, né? O episódio que o Rod Serling quer colocar, ainda mais que ele é um cara que ele também passou pela guerra, ele era um paraquedista, né? Então tem todos esses traumas da guerra que ele coloca. Vamos lembrar que inclusive vai aparecer um personagem famoso, né? Vai aparecer no final o Abraham Lincoln, né? Que eu acho assim, uma aparição até meio estranha, né? E meio que desnecessária para dar, que é meio um excesso de exposição, né? Vamos colocar assim. Mas eu achei desnecessário, apesar de interessante. O cara realmente aparece, o Austin Green, né? Ele parece mesmo o Abraham Lincoln. Diz que já repetiu esse papel várias vezes, né? Então você vê que eles não estão dando bola para ela. E quando aparece esse outro soldado, que até o cara que estava com ela fala assim, o sargento fala, pô, eu quero muito agradecer esse homem, o cara do exército inimigo que me ajudou, né? Então aparece uma figura assim em cima de um cavalo, assim coberta pelas sombras, né? E ela vai lá dentro rápido, pega uma arma, quer atirar no cara, e o sargento fala para ela, né? Fala assim, poxa, mas esse cara me ajudou, né? E tal, né? Porque ela queria se vingar. Pois é, e tem uma hora que como você mesma falou, que o sargento lá, ele cita que foi ajudado por um soldado, na verdade, da União, mas que uma bomba tinha estourado e ele tinha atingido o rosto dele. E o cara passa a cavalo e o rosto do cara tá totalmente, né? Perdeu um olho, perdeu uma parte do rosto. Aí a gente já começa a imaginar como é que esse cara tá cavalgando, né? Em um determinado momento do episódio, que é um momento que eu acho bem sinistro, inclusive, e ao mesmo tempo muito, muito tocante, o marido dela, morto, obviamente, também vai aparecer naquela estrada, né? E ela quer que ele fique lá com ela, e ele fala, não, você tem, na verdade, é que vir comigo, para onde nós vamos, para onde é o nosso destino, né? E ela não quer, de jeito nenhum, quer permanecer ali, e o próprio sargento fala, não, eu também preciso ir, né? É o destino de todos nós, aguardo você lá, né, Lavínia? Onde é o destino de todos nós, para onde nós vamos nos dirigir. Ela acaba indo apenas quando ela aparece o Lincoln e fala que o Lincoln tinha sido assassinado, e ele fala para ela, eu sou a última vítima da Guerra Civil, né? E aí acho que a ficha dela definitivamente cai, né? Porque o marido dela vai embora, ele continua, porque aquilo ali é só uma passagem, né? E ela fica para trás, né? Ela não quer aceitar, né? E tal, que na verdade essa febre que ela teve, ela acabou morrendo disso, né? O marido continua e ela consegue, você vê que lá para frente ela consegue ainda chegar nele, né? Então ele tem esse tom melancólico, dramático, né? Da ausência de sentido da guerra, né? Que na verdade os dois lados vão ter baixas, e essas baixas são pessoas que têm suas famílias, tiveram seus amores e tal. Então o Serling, ele quer passar por essa questão e mostrar que na verdade o quão nocivo e destrutivo, né, é a questão da guerra. Então, interessante, é um episódio legal, assim. Eu gostei quando eu assisti. E que nem eu falei, é um episódio que eu achei bonito visualmente, sabe? O jeito como ele foi filmado, essa questão da neblina. Nós falamos do cara cego, né, do cavalo, né, que ele pede água também para ela, depois ela acaba até se compadecendo dele. E você vê que a música sobe, né? A música é do Fred Steiner, né? E dá toda aquela tensão ao episódio. Então ele é muito bonito, ele com poucos elementos de cena. Ao mesmo tempo que você tem bastante gente, você tem vários extras, a gente passando, né? A gente andando e tal, naquela longa, né? Naquela fila longa. Você tem os dois atores em cena ali, aqueles momentos, por exemplo, que eles estão cantando essa música, é uma coisa tão bonita, né? E tal, né? No meio daquela tristeza. Então, acho o episódio interessantíssimo, assim, gostei dele. Ele é muito bem resolvido visualmente, muito bem mesmo. O tom é muito bem colocado, ele consegue ser
lúgubre, tocante, fantasmagórico ao mesmo tempo. Tudo que essa história pediria, o diretor consegue colocar no tom do episódio perfeitamente. A atuação entre o James Gregory e a Joanne Linville é excelente, são duas ótimas atuações. Ele com essa coisa da resiliência dele de soldado derrotado, querendo encontrar um sentido para o que vai ter a ele para frente, que ele, né, ainda também não percebeu que a vida é a outra vida, e o desespero e do personagem da Lavínia, toda a angústia, toda a dor e toda a vontade de vingança que ela tem, são muitíssimo bem traduzidos pela atriz. Então é um episódio que talvez, como você mesma falou, esse final com o Abraham Lincoln é meio que repisar algo que nós já entendemos perfeitamente bem, que o episódio todo mostrou, nem precisava, mas no geral é um episódio assim muito bem conduzido, eu acho. Sim. Sabe o que me lembra? A gente gosta muito daquela série, né, que tem 2 temporadas, que é o Masters of Horror, né? A gente até tem podcast sobre a série, inclusive a gente fez um trabalho muito interessante, que a gente pegou todos os nossos colegas conhecidos, blogueiros, podcasters e tal, e cada um falou sobre um episódio. Então você tem várias pessoas, né? A gente não participou, né? Eu só agreguei toda aquela turma lá e a gente fez um podcast com a opinião das pessoas de cada episódio. E tem um episódio que é dirigido pelo Joe Dante, que é da primeira temporada, chamado Homecoming, que nesse outro remake que a gente comentou da série de 2000, né? Só que nesse caso, desse episódio, eles são soldados, né, que morreram, né, na guerra do Iraque, e eles voltam para casa, para os Estados Unidos, só que eles vão se tornar zumbis, e eles querem poder votar. The Passerby é a segunda vez que o Rod Serling fala sobre a Guerra Civil, né? Não sei se você recorda, tem aquele episódio Back Deer, do cara que faz uma viagem no tempo e ele acaba aparecendo justamente na mesma noite que o Abraham Lincoln vai ser assassinado. Lembra disso? Lembro sim. Então é interessante, assim, né? Que ele já tratou sobre esse assunto e a gente, inclusive, já falou num podcast. E também tem uma curiosidade, assim, que esse episódio é uma reciclagem, né, de um roteiro que o Serling tinha escrito em 58, que o título era The Cause, né? Nesse roteiro, ele é justamente ambientado nos meses após a rendição da Confederação, em 1865, onde um soldado, né, que anda com um violão chamado Judge, conhece e acaba se apaixonando por uma mulher do lado oposto da guerra, né? E eles acabam concordando em deixar o passado para trás e construir uma nova vida. E a lealdade dessa mulher vai ser testada quando um membro da família dela começa a expressar desaprovação, né, por esse relacionamento. Então, o Serling ele já tinha tratado também dessa temática, mas com uma outra, né, dinâmica diferente. Era uma espécie de Romeu e Julieta da Guerra Civil que o Serling pretendia originalmente, mas aí acabou, no caso desse episódio, virando algo totalmente diferente, né? Exatamente, sim. E essa reviravolta, né, do final, o que você achou? Acaba não sendo uma surpresa, né? Talvez para a Lavínia somente, né? Porque eles acabam mostrando, né, dando indícios, né, dessa reviravolta no final, que ela está morta, na verdade, que ela está numa espécie de limbo, né? Num caminho ali que é onde os mortos percorrem para poder, né, dar seguimento, né? Sabe-se lá o que, né? Ao céu, ao inferno, nosso lar, não sei. Como eu acho que eu já tinha até comentado, né? E a gente logo de cara percebe o que está acontecendo. Quando a gente vê os primeiros soldados passando naquela estrada, com aquele jeito meio mecânico de andar, meio zumbizesco, com ferimentos que não poderia acontecer, e indo a pé para casa, a gente já logo começa a matar que aqueles caras estão mortos. A gente fica na dúvida se o sargento está morto, mas a gente já imagina que possivelmente sim. E isso acaba permeando todo o episódio, esse clima de reflexão sobre o apego que essas pessoas tinham à vida e a não aceitação da morte, né? Muito interessante a reflexão que isso gera também. Sim. Não, esse sargento acaba sendo uma pessoa
que aparece uma alma, né? Que aparece meio para tentar mostrar para ela que esse ódio dela, né? Que ela quer assassinar esse soldado, né? Que no final é o soldado que quase salvou a vida dele, vamos colocar assim, né? Porque o cara morre também, né? Que ele fala que o céu explodiu sobre a cabeça dele, né? Que é aquele personagem cego, né? Que tá sobre o cavalo. Acaba mostrando para ela que não tem sentido mais esse ódio, né? Que essas coisas mundanas não significam mais nada ali. Ali é o caminho percorrido dos mortos, são os mortos dos dois lados da batalha, né? Tanto o pessoal da União como o pessoal dos Confederados, né? Para essas pessoas não vai ter futuro, não vai ter reconstrução depois da guerra, não vai ter reconciliação de um lado com o outro, não vai ter retornar para os seus familiares, não vai ter, são as perdas da guerra, e para eles está irremediavelmente perdido, o destino deles está traçado já, né? Sim. Olha, o episódio, o que ele tem de grandioso, com certeza, são essas atuações, né? Porque eles sustentam muito bem, né? Uns diálogos interessantes, né? Então, eu gostei bastante até do episódio, nesse sentido. Agora, a aparição do Abraham Lincoln, realmente, você fica pensando assim, ele vai falar alguma coisa, ele vai falar mesmo, né? Acho que ele fala uma parte no discurso dele, né? Mas fica uma coisa um pouco piegas, né? Meio desnecessária. Não sei o que tu acha. Fica realmente, como você mesma falou, fica piegas mesmo, não havia necessidade, a gente já tinha entendido toda a situação. Ele quis colocar uma espécie de fechamento ali com mais uma citação histórica. Sei, para mim também não causou nenhum grande impacto isso daí, na verdade. Pois é. Então, e a gente costuma levantar aqui os pontos altos e os pontos baixos. E aí, Marcos, na sua opinião, ponto alto e ponto baixo do episódio? Eu gostei muito das atuações, sobretudo do ator e da atriz que tem os dois papéis principais, e gostei muito da direção. Já o ponto baixo, por exemplo, esse final, né, com o Abraham Lincoln, a dar uma caída um pouco. Mas no geral eu gostei bastante. Sim. Eu gostei de como é que eles fizeram esses locais assim com neblina e tal. Acho que o episódio tem um ar fantasmagórico, né? De maneira proposital, acaba não sendo uma surpresa pra gente, né? A gente começa a imaginar, né? Mas esse é um episódio sobre fantasmas, né? Todos são fantasmas, e você depois tem aquela aparição desse soldado no cavalo, que é cego. Poxa, com a música subindo, né? Aquilo fica muito legal, né? Sim. Então eu gostei bastante. As atuações, olha, sinceramente, eu tô apaixonadíssima pela Joanne Linville, né? Maravilhosa. O James Gregory também, né? Que realmente eles não falam o nome dele, ele é só sargento, né? E, poxa, eu gostei bastante. Agora, o final, o Abraham Lincoln lá, falando lá a palavra de positiva, né? De superação, né? E tal. E é isso, né? Faz parte, mas eu gostei. É legal nesse caso aí do Abraham Lincoln, né? Você dá uma pesquisada na carreira desse ator, porque ele já fez tantas vezes o Abraham Lincoln, né? Então isso é muito interessante, né? O cara já interpretou várias vezes o mesmo personagem. Quando ele fala para ela que ele é a última vítima da guerra, parece que naquele momento é como se ele quisesse encerrar esse assunto, né? Fala assim, tô fechando, passando a régua, né? E fechando a conta. Vamos partir para frente. Quem tiver tá vivo, encerrado, né? A prova, nós estamos aqui em 2021 e nada foi encerrado. A discussão sobre essa questão dos confederados, ela tá bem presente, né? Quando você vê os caras invadindo, por exemplo, a Casa Branca, né? Com bandeira de confederada, né? E o autoritarismo, extrema-direita, né? Que se apropriou dessas temáticas para poder, na verdade, serem racistas, né? Porque depois da morte do George Floyd, você tem pessoas ali exaltando os confederados que eram racistas, né? Então, a guerra também foi uma guerra por motivos políticos e comerciais, mas a primeira, a pauta principal, a primeira, foi justamente essa questão racial, né? E a escravidão, né? Sim. O país está dividido de novo, né? Como aconteceu na época da Guerra da Secessão, e de repente por motivos até mais ou menos próximos, né? Sim. Não são os mesmos, claro, mas são motivos que guardam algum paralelo entre si. É verdade. Mas vamos lá para a parte de indicações. Isso que você falou tem a ver, inclusive, com a minha indicação. Mas e aí, Marcos? Você tem algum filme para indicar para a pessoa, uma série, um livro?
Afinal, a pessoa pode terminar, assistir o episódio e ter mais um material legal para poder acessar, né? Como a gente estava falando da atuação do James Gregory, ele está em um filme que eu gosto bastante, acho até que eu já até indiquei outras vezes, que é o Sob o Domínio do Mal, o The Manchurian Candidate, que é um filme de suspense, um suspense político e meio misturado com fantasia, dirigido pelo John Frankenheimer. E ele trata de um suposto complô comunista para introduzir assassinos que sofreram lavagem cerebral. Porém, nada é o que parece. Além dessa aparente trama, tem mais algumas camadas e mais algumas coisas que quem se propuser a assistir ao filme vai ter o prazer de descobrir. E vai também de quebra ganhar uma atuação absolutamente espetacular da Angela Lansbury, que é uma atuação que é para você não esquecer nunca mais. Inclusive, uma das maiores vilãs da história do cinema. Adoro essa atriz. Esse plot aí me lembra também do Crying Freeman, né? Aquele mangá que também tem animação, né? Que o cara faz uma lavagem cerebral nele e ele mata as pessoas, só que ele chora depois. Muito bem. Pois é, a minha recomendação é de um filme que eu gostei, tá? Um filme muito interessante chamado Antebellum, né? Aqui no Brasil ele saiu como A Escolhida. Essa palavra antebellum, que quer dizer ali antes da guerra, né? Na verdade é uma palavra que ela quer ali contemplar o antes e inclusive o depois da Guerra Civil, né? Que essa guerra é a Guerra da Secessão, da qual a gente falou sobre o episódio, e essa discussão sobre o fim da escravidão, né? Então é um filme muito legal com a Janelle Monáe, né? Que ela é uma cantora. E ela tá bem pra caramba nesse filme. Esse filme tem um lance de ficar indo e voltando em épocas diferentes. Eu não quero contar muita coisa, assim, porque eu acho que é interessante, apesar dele entregar... Vamos colocar assim, ele não demora muito pra entregar qual que é o plot da história, qual que é o plot twist, sabe? Do que eles estão falando exatamente. Mas é interessante, talvez, a pessoa poder assisti-lo. Eu sei que ele vai discutir essa questão, que é uma questão que ela existe, que ela é uma questão premente, dessas pessoas que elas fantasiam com essa questão dos confederados, que elas querem estar naquele papel de pessoas que podem estuprar, podem matar, podem exercer um poder absurdo e uma violência contra as pessoas negras. Então, a Janelle Monáe faz justamente uma pessoa que ela está vivendo ali, obrigada, ela está presa, um cara que já começa o filme, por exemplo, o cara está estuprando ela. Não é uma coisa assim que é muito visual, assim, que vai te deixar chocado, mas dá para entender que situação, né, que essa mulher tá. Então é um filme que é bem chocante nesse sentido, quando você vai descobrir o que está realmente acontecendo, tá? É um filme que, para você refletir, é um filme de 2020, né? Refletir toda essa questão, esse saudosismo, esse revisionismo histórico, essa imbecilidade, esse racismo, né? Eu lembro muito daquela frase, as pessoas fazem uma ligação com aquele negócio do governo Trump, né? Que ele fala Make America Great Again, né? O pessoal fala assim, façam os racistas sentirem medo novamente, porque é uma coisa absolutamente inadmissível, né? O racismo escancarado que está graçando neste país, nos Estados Unidos. Você vê quanta violência, né? Quanta violência. Por exemplo, teve essa invasão ao Capitólio, né? Incentivada pelo Trump. E, porra, se fossem pessoas negras lá reivindicando direitos, com certeza iam receber uma violência, sabe? Ia ter gente morrendo pra caramba. Agora aquela branquitude toda, né? Um monte de maluco, né? Psicopata entrando, né? Fazendo aquele espetáculo horroroso. Conseguiram, inclusive, intimidar policiais e guardas lá. Então é importante a gente sempre acenar com esse negócio de falar, olha, não é para permitir que as pessoas possam ter a liberdade de expressão para serem racistas. As pessoas querem usar a democracia para poder cometer violência, para poder extinguir o outro. Então, sabe, a Escolhida é um filme que é interessante para você refletir toda essa questão racial, né, e essa questão de revisionismo histórico, tá? Eu gosto bastante desse filme. Ele dividiu opiniões, mas até pela maneira muito contundente como ele coloca a mensagem dele. Mas eu achei bem bacana. Vale muito a pena ser assistido. Sim.
E a gente, bom, todo podcast, para quem nos escuta no MP3, né, assina o nosso feed, a gente escolhe uma música para tocar no final do podcast. E desta vez, né, é a minha vez de escolher. E eu vou escolher a música de uma banda que eu gosto, que é o Metallica, uma música chamada Fade to Black. Ela tem essa coisa meio de estou desaparecendo, né, aquela coisa meio trágica, né, do pós-guerra, né, ou do homem que está em batalha. Então eu acho interessante. Metallica é uma banda muito política nesse sentido. Eles têm aquela música maravilhosa, One, né, que tem cenas do Johnny vai à guerra. A gente tem inclusive um podcast sobre o Johnny vai à guerra. E então é uma banda que tem várias temáticas assim, que eles exploram essa questão política, essa questão anti-guerra. E eu acho que o Fade to Black também tem essa pegada interessante, né? Então seria essa a minha escolha. Chegando ao final do podcast, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente, você nos fazendo companhia, nos permitindo que nós também façamos companhia para você, né? Com os nossos podcasts sobre a série. A gente quer conhecer a sua opinião, tá? Não deixe de comentar aqui no YouTube ou comentar no site. Então é importante que você comente, que você compartilhe. É uma maneira da gente trazer mais pessoas a saber que a gente fala sobre essa série clássica. É uma série muito legal. Vê só como ela dá um bate-papo interessante, né? Como ela suscita um bate-papo interessante. Então, você é convidado a comentar, tá? E compartilhar essa publicação. E também, se você quiser acessar a nossa página no Facebook, tá? Nós temos lá a nossa página que é Masmorra Cine, o nosso grupo que é o Fãs de Além da Imaginação. Tá? Nesse grupo você me encontra o Marcos, muita gente que está ali, que curte a série, que compartilha vídeo, fotos, informações, né? Então você sabe que lá é um espaço que você pode, né, encontrar pessoas que gostam tanto da série quanto você. Lembrando que essa publicação sempre vai conter o episódio para você assistir ou baixar, assistir online. A gente costuma dar essa facilidade para que as pessoas possam assistir. E é sempre legendado, isso é importante, porque eu acho que está mais remasterizada, a qualidade está melhor. Então sempre procuro inserir legenda e fazer o upload, tá? Para facilitar o pessoal acessar o episódio. Do mais, a gente tem o nosso perfil no Instagram, que agora vai ter a curadoria do nosso amigo William Funchal, tá? Que é alguém que faz vídeos sobre a série, ele publica e tal, compartilha. Então a curadoria do nosso amigo, não deixa então de dar aquele like, de seguir a gente no Instagram, tá? Que é @masmorracine. No Twitter nós estamos como masmorra_cast. E, Marco, chegando no finalzinho, você quer deixar um recado? Vamos deixar o que não presta do passado para trás e tentar construir um futuro melhor e mais digno para todos. Não só para uma parte das pessoas que se acham donas do mundo, né? Exatamente, né? William Faulkner escreveu aquela frase, né? O passado nunca está morto. Ele ainda nem passou, né? Quando você reflete essa questão racial e reflete essa questão de polarização, você concorda com isso, né? Então a gente deixa um beijo para você e a gente se encontra aí no próximo podcast, tá? Logo mais, saem todas as segundas e sextas-feiras. Lembrando também que a gente tem lá o nosso perfil de colaboração ali no Colabora Aí e também no Padrim. Quer dizer que se você quiser ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, você tiver condições, né? São valores normalmente, não precisam nem ser altos, são valores até baixos, tá? Sei lá, de 2, de 5, de 10 reais. Então se você colabora, você nos ajuda a manter o nosso servidor no ar, manter os nossos podcasts ativos e nos ajuda inclusive a fazer né, a gente está tentando juntar uma graninha para poder comprar equipamento em melhor qualidade, tá? Então a gente deixa um beijo para você e a gente se vê no próximo podcast. Fique bem, se cuide.